Você está no Luz no Fim do Dia. Mensagem bíblica, louvor suave e oração para você dormir em paz. Se hoje a culpa tentou pesar, se você está lembrando de erros, de palavras, de escolhas, eu quero te dizer com muita certeza: Deus ainda te recebe e você pode dormir em paz. Você não precisa se punir para merecer descanso. Vem comigo. Vamos ouvir uma mensagem que cura por dentro. Respira devagar. Solta os ombros. E lembra disso por um instante. A culpa faz barulho, mas a graça de Deus fala mais alto. É uma mensagem conhecida. Um filho que se afasta, que escolhe um caminho, que se perde e que um dia percebe que não aguenta mais. E o ponto não é apenas a queda. O ponto é o momento em que ele decide voltar. Porque tem gente que cai, e a queda vira morada, vira identidade, vira sentença. Mas ali, naquela história, o retorno começa por dentro. E o retorno não começa quando ele chega em casa. Começa quando ele levanta do chão. Quando ele para dizer: eu errei, eu vou voltar. Talvez hoje você esteja assim, cansado por dentro, com vontade de recomeçar, mas com medo do que Deus vai dizer, com medo de ser rejeitado, com medo de não merecer, com medo de que o seu erro tenha sido grande demais. E é aqui que a culpa costuma te enganar. Porque a culpa diz: se esconda. Mas Deus diz: volta. A culpa diz: pague com sofrimento. Mas Deus diz: receba o perdão. A culpa diz: você vai ser tratado como estranho. Mas a graça diz: você continua sendo filho. Essa mensagem mostra algo precioso. O pai vê o filho de longe. O pai não espera o filho provar valor. O pai corre ao encontro. E isso muda a forma como você dorme. Porque tem noites em que o travesseiro pesa, não pelo cansaço do corpo, mas pelo peso do coração. E muitas vezes esse peso tem nome: culpa. Culpa pelo que fez. Culpa pelo que disse. Culpa pelo que não fez. Culpa por ter falhado de novo. E a culpa começa a sussurrar: Deus não vai te querer perto. Deus está decepcionado demais. Você estragou tudo. Mas a história do filho pródigo não é a história de um pai que tem prazer em te punir. É a história de um pai que tem prazer em restaurar. Isso não é licença para errar. Isso é esperança para quem quer voltar. E talvez você diga: mas eu não sei nem como voltar. Voltar às vezes é simples. É um: pai, eu errei. É um: me perdoa. É um: me ajuda a recomeçar. Porque Deus não está negociando o seu retorno. Ele está esperando o seu passo. E quando você dá esse passo, o amor corre na sua direção. E quando o perdão alcança o coração, o sono volta. Porque a culpa é uma das coisas que mais roubam descanso. Ela te prende no passado. Ela repete cenas. Ela inventa condenações. Mas Deus te oferece uma noite diferente. Uma noite em que você não precisa se punir. Uma noite em que você pode descansar no amor dele. Hoje, você não vai dormir carregando esse peso. Hoje, você vai entregar. Então,
Se existe algo que você precisa colocar diante de Deus, coloca agora. Sem discurso bonito, sem máscara, só sinceridade. Ouça esse louvor suave e deixa o amor de Deus falar com você. Com sinceridade venho me apresentar, entregar minha culpa que insiste em me acusar. Eu me volto a ti, Pai, com arrependimento e fé. Seu amor me cobre, me põe de pé. Me recebe, me perdoa. Tua graça é vida que sempre ecoa. Não há mais condenação, não há mais temor. Eu durmo em paz no teu grande amor. Me recebe, me perdoa. Tua graça é vida que sempre ecoa. Não há mais condenação, não há mais temor. Eu durmo em paz no teu grande amor. Pai, nesta noite eu me aproximo de Ti com sinceridade. O Senhor sabe onde eu errei. O Senhor sabe o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu falei. E ainda assim, o Senhor me chama para perto. Eu não quero me esconder. Eu não quero fugir. Eu volto para Ti. Eu peço perdão. Eu recebo o Teu perdão. E eu renuncio a toda acusação que me impede de descansar. Eu renuncio ao peso da condenação. Eu renuncio à vergonha que diz que eu não sou digno de ser amado. Lava o meu coração. Tira de mim o peso da culpa. Restaura a minha alegria. Restaura a minha paz. Senhor, quando a minha mente tentar me prender no passado, me lembra da Tua graça hoje. Me lembra que o Senhor faz novas todas as coisas. Eu entrego a Ti as palavras que eu disse e me arrependi. Eu entrego a Ti as escolhas que eu fiz e que feriram a outros, a mim e a Ti. Eu entrego a Ti o que eu não consigo consertar sozinho. Me dá um recomeço limpo. Me dá sabedoria para caminhar melhor. Me dá força para dizer não ao que me afasta de Ti. E humildade para me arrepender e voltar rápido quando eu errar. Pai, visita minha casa com paz. Aquieta a minha mente. Suaviza o meu coração. E nesta noite, me concede um sono tranquilo. Que eu durma sem medo, sem acusação, sem peso. Eu descanso no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional te fez bem, volta no próximo Luz no Fim do Dia, às 20 horas. Agora, fica mais um pouco por aqui, ouvindo fundo musical bem baixinho. Não precisa fazer mais nada. Só permite que o seu coração desacelere e que a sua mente se aquiete. Se vier algum pensamento, deixa passar e volta para a respiração. Então, respira bem devagar e descansa.